Você já passou por isso? O peso na balança diminui, mas a barriga continua lá. Você come menos, treina mais, tenta de tudo, mas essa barriga teimosa simplesmente não vai embora. E o mais preocupante é que talvez o que você esteja carregando não seja apenas gordura subcutânea, mas gordura visceral, o tipo de gordura que se acumula silenciosamente ao redor do fígado, do pâncreas, do coração e está ligada a uma série de doenças perigosas. O problema, né, não é que você não esteja se esforçando o suficiente, é que talvez ainda não tenha entendido como esse tipo de gordura realmente funciona. É, Neste vídeo, vou te ajudar a entender o que é a gordura visceral, o que comer para ajudar o corpo a queimá-la melhor e quais tipos de exercícios podem ser mais eficazes para reduzir a gordura abdominal. Porque quando você entende o mecanismo certo, não precisa recorrer a métodos extremos para emagrecer e ainda assim segue na direção certa. Parte 1. O que é gordura visceral? E por que ter uma barriga pequena não significa necessariamente estar saudável? Você acha que, se a barriga não está muito grande, está tudo bem? Talvez não seja tão simples assim. Porque nem toda gordura fica logo abaixo da pele, onde você pode vê-la. Existe um tipo de gordura muito mais perigoso, chamado gordura visceral. Ela não fica do lado de fora, mas se acumula silenciosamente ao redor do fígado, do pâncreas, dos intestinos e de outros órgãos internos. Se a gordura subcutânea afeta principalmente a aparência, a gordura visceral impacta diretamente a sua saúde e o seu metabolismo. É justamente esse tipo de gordura que está associado à resistência à insulina, diabetes tipo 2, fígado gorduroso, doenças cardiovasculares e inflamações crônicas no organismo. O que faz muita gente se descuidar é que você não precisa estar acima do peso para ter gordura visceral. Há pessoas que parecem magras, têm peso normal, mas por dentro acumulam grandes quantidades desse tipo de gordura perigosa. É por isso que algumas pessoas aparentam estar bem, mas quando fazem exames de saúde, aparecem vários sinais de alerta. Então, como perceber? Se você nota que a circunferência abdominal está aumentando aos poucos, sente cansaço depois de comer, percebe oscilações frequentes na glicose ou sente a barriga mais rígida mesmo sem estar muito acima do peso, esses podem ser sinais de que o seu corpo está tentando te avisar. Eu sempre digo isso: não olhe apenas para a barriga por fora e ache que está tudo bem, porque, às vezes, o que é mais perigoso é justamente aquilo que você não consegue ver. Para reduzir da forma certa, primeiro você precisa entender exatamente o que está tentando eliminar. Parte 2. Por que você emagrece, mas a gordura visceral não diminui? Talvez o problema não seja falta de esforço. Talvez o seu corpo esteja armazenando gordura por um mecanismo que você ainda não entende. Muita gente acredita que basta comer menos e criar um déficit calórico para a gordura abdominal desaparecer automaticamente. Mas, na prática, não é tão simples assim. Porque, se o metabolismo interno estiver desregulado, o corpo ainda pode continuar retendo gordura visceral, mesmo quando você está tentando emagrecer. Uma das maiores causas disso é a inflamação silenciosa, níveis elevados de insulina, estresse crônico e falta de sono. Quando a insulina permanece alta com frequência, o corpo tem mais dificuldade de acessar a gordura para queimá-la. Quando hormônios do estresse, como o cortisol, ficam elevados, o organismo tende a acumular gordura na região abdominal como um mecanismo de proteção. E, além disso, dormir mal também desregula os hormônios da fome e da saciedade, fazendo com que você coma mais facilmente e tenha mais dificuldade para queimar gordura. E aqui está algo que muita gente não percebe. Perder peso não significa, necessariamente, perder gordura visceral. Mas, às vezes, você está apenas perdendo água, glicogênio ou até massas muscular, enquanto aquela gordura perigosa escondida lá dentro continua no mesmo lugar. É por isso que algumas pessoas veem o número na balança cair, mas a barriga continua rígida, o corpo ainda parece pesado e os exames de saúde seguem preocupantes. Quero que você se lembre disso. A barriga não está relacionada apenas à alimentação, ela também está ligada aos hormônios, ao sono,
ao estresse e a todo o funcionamento do seu metabolismo interno. Por isso, não olhe apenas para o número na balança, olhe para o que realmente está acontecendo dentro do seu corpo. Parte 3. O que comer para ajudar o corpo a queimar gordura visceral de forma mais eficiente? Existem alimentos que não são apenas baixos em calorias. Eles também ajudam o corpo a queimar gordura de forma mais inteligente. E quando falamos em reduzir gordura visceral, o mais importante não é comer o mínimo possível, mas sim escolher alimentos que ajudem o organismo a reduzir inflamações, estabilizar o metabolismo e ativar os mecanismos naturais de queima de gordura. O primeiro grupo que quero que você priorize são os vegetais coloridos, como cenoura, tomate, pimentão, abóbora e folhas verdes escuras. Esses alimentos são ricos em carotenoides, compostos antioxidantes poderosos que ajudam a reduzir inflamações, diminuir o estresse oxidativo e apoiar genes relacionados ao processo de queima de gordura. É um grupo alimentar excelente para quem quer reduzir gordura visceral de forma mais estratégica. Em seguida, temos o chá verde, o matcha e as catequinas. Esses compostos podem aumentar a oxidação de gordura, ou seja, ajudam o corpo a utilizar a gordura como fonte de energia de forma mais eficiente, além de favorecer a redução da gordura abdominal quando combinados com uma alimentação equilibrada e atividade física regular. Outro grupo extremamente importante é o das proteínas e das fibras. A proteína ajuda a preservar a massa muscular e aumenta a saciedade, enquanto as fibras desaceleram a absorção de açúcar, reduzem os picos de insulina e, com isso, dificultam o acúmulo de gordura na região abdominal. E, por outro lado, existem alimentos e hábitos que alimentam silenciosamente a gordura visceral todos os dias. Refrigerantes, ultraprocessados, comer tarde da noite com frequência e consumo excessivo de álcool. Você pode treinar com dedicação, mas se mantiver esses hábitos, a gordura abdominal continuará sendo difícil de eliminar. Uma dica simples que eu costumo seguir é esta: monte seu prato com 50% de vegetais coloridos, proteínas magras e uma quantidade equilibrada de carboidratos. Lembre-se, você não precisa comer menos, você só precisa comer melhor. Parte 4. Que tipo de exercício ajuda a reduzir a gordura visceral mais rápido? Fazer abdominal não significa necessariamente que a barriga vai diminuir. Esse é um erro que muita gente ainda comete. Por quê? Na prática, a gordura visceral não desaparece treinando apenas uma região do corpo, ela diminui quando o organismo entra em um estado mais eficiente de queima de gordura como um todo. O primeiro grupo de exercícios que vale muito a pena priorizar é o cardio de intensidade moderada a alta, como caminhada rápida, corrida, bicicleta, natação ou dança. Esses exercícios aumentam a frequência cardíaca, melhoram o metabolismo e ajudam o corpo a usar a gordura como fonte de energia. Um jeito simples de perceber a intensidade ideal é este: durante o exercício, você ainda consegue falar, mas já sente um leve cansaço e falta de ar. Esse costuma ser um ótimo nível para favorecer a queima de gordura. Se você quiser potencializar os resultados, o HIIT também é uma excelente opção. Esse é um tipo de treino curto, porém intenso, com intervalos de esforço e descanso, que ajuda a gastar bastante energia e pode ser especialmente eficaz na redução da gordura visceral. Você não precisa treinar por muito tempo, mas o treino precisa ter qualidade. Além disso, o treino de força ou musculação também é muito importante. Mesmo não sendo o principal tipo de exercício para queimar gordura rapidamente, ele ajuda a preservar a massa muscular, aumenta o metabolismo e evita que o emagrecimento aconteça às custas de músculo em vez da perda de gordura. Uma fórmula prática que costuma funcionar bem é esta: 2 a 3 sessões de cardio de cerca de 45 minutos, 1 a 2 sessões de HIIT e mais 2 sessões de treino de força por semana. Mas o mais importante é lembrar disso: o melhor exercício não é o exercício perfeito. É aquele que você consegue fazer com consistência. Porque, no fim das contas, a constância sempre vence o extremismo. Parte 5. Um erro que faz muita gente não conseguir perder barriga. Esse é um erro muito comum. Muita gente realmente se esforça, mas acaba fazendo do jeito errado, e por isso a barriga nunca diminui. E às vezes, o problema não é falta de determinação, é que você está cometendo erros que fazem o corpo reter gordura por mais tempo.
O primeiro erro é passar fome de forma excessiva. Muita gente pensa que quanto menos comer, mais rápido vai emagrecer. Mas quando o corpo entra em um estado prolongado de privação, hormônios do estresse, como o cortisol, aumentam, fazendo com que o organismo tenha mais tendência a armazenar gordura, especialmente na região abdominal. O segundo erro é focar apenas em exercícios para a barriga. Fazer abdominais pode fortalecer a musculatura, mas não queima gordura localizada. A gordura visceral só diminui quando o corpo passa a queimar gordura de forma global, através de uma combinação correta de alimentação e atividade física. O terceiro erro é ficar obcecado com o peso na balança. Muitas pessoas veem o número baixar e já comemoram, mas, na realidade, às vezes estão perdendo apenas água ou massa muscular, enquanto a gordura visceral continua ali. O mais importante é observar a composição corporal, a proporção entre gordura, músculos e a saúde metabólica do organismo. E o último erro é treinar pouco, mas esperar resultados rápidos demais. Fazer alguns treinos e se frustrar porque a barriga ainda não diminuiu é algo muito comum. Mas o corpo não muda por causa de alguns dias de esforço. Quero que você se lembre disso. A gordura visceral não desaparece com pressa. Ela diminui com estratégia, consistência e com a abordagem certa, mantida pelo tempo necessário. E é isso que eu mais quero que você lembre. A gordura visceral não é assustadora porque é difícil de eliminar, mas porque muitas pessoas nem sabem que a têm. Ela se acumula silenciosamente, desregula o metabolismo aos poucos e continua agindo em silêncio, até que o corpo começa a dar sinais através de doenças. Mas a boa notícia é que esse também é um dos tipos de gordura que responde muito bem quando você faz as coisas da maneira certa. Você não precisa passar fome de forma extrema. Não precisa treinar até a exaustão. Você só precisa entender melhor o seu corpo, comer de forma mais inteligente, se movimentar da maneira certa e manter a consistência pelo tempo necessário. Lembre-se, a gordura visceral não diminui com pressa, elas diminuem com estratégia. E a atitude que você começa a tomar hoje pode ser exatamente o que vai te ajudar a ser mais saudável, mais leve e a evitar muitos problemas no futuro.